Hoje tem clássico, hein? Mando do Atlético Mineiro, Campeonato Mineiro Sub-20 e o Cruzeiro que no Brasileiro da categoria vem de derrota para o São Paulo, no Mineiro vem de derrota para o América e agora o time buscando a reabilitação. Vamos aguardar e ver o que vai colocar em campo o Luciano Dias, mas deve ser um Cruzeiro aí forte para derrotar o Atlético Mineiro pelo Campeonato Estadual. O Atlético Mineiro que no Sub-20 foi rebaixado no Campeonato Brasileiro da categoria. Os crias da Toca então, nesse jogo que começa às 10 horas da manhã. No profissional, a preparação do Cruzeiro tem sequência neste sábado e é o último treinamento. É quando o Leonardo Jardim vai definir o time que joga diante da equipe do Juventude. O duelo contra o Juventude no domingão, neste domingo, 4 horas da tarde, atenção, 4 horas da tarde, é isso mesmo. E esse jogo que pode significar muito aí para o time do técnico Leonardo Jardim. Inclusive, a arbitragem foi definida por parte da CBF. O dono do apito será Lucas Casagrande. Ele é do Paraná. E no VAR estará Wagner Reuey, da Federação de Santa Catarina. A expectativa de um grande público, mais de 40 mil ingressos no último balanço. Com certeza teremos mais de 50 mil torcedores. Neste domingão, a galera do interior vindo em peso para o Cruzeiro aí, quem sabe, buscar mais uma vitória atuando como mandante. Até aqui, o Cruzeiro fez 7 jogos como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro. É o melhor mandante, tem 19 pontos em 21 possíveis, 6 vitórias e 1 empate. E o Cruzeiro querendo seguir com esta grande média, atuando no Mineirão, no Gigante da Pampulha. Aí também teve aquele jogo diante da equipe do Vasco no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Todos os jogadores serão reavaliados neste sábado para ver aí quem apresenta um nível maior de desgaste, mas a tendência, claro, de Leonardo Jardim, que tenha apenas 2 mudanças na equipe. Na lateral esquerda, o Kaique está de volta e no gol, o Cássio suspenso deve dar lugar a Léo Aragão, que vem sendo preparado para atuar neste compromisso diante da equipe do Juventude. A maratona não vai parar, o Cruzeiro joga neste domingo, depois joga quarta-feira diante do Corinthians em São Paulo e no outro domingo recebe o Ceará, também 4 horas da tarde, no Mineirão. São 14 jogos já do Campeonato Brasileiro, restam 5 para terminar o primeiro turno. Juventude neste domingo, Corinthians na quarta-feira, Ceará no domingo, tem o Botafogo no dia 3 de agosto no Rio de Janeiro e o último jogo do turno, o Cruzeiro vai receber o Santos. Ainda a CBF vai definir a data deste duelo. No meio deste caminho aí, os 2 jogos da Copa do Brasil, fase de oitavas de final. Vamos lá, porque o Cruzeiro já começou a preparação para o jogo de domingo diante do Juventude. Na verdade, é mais recuperação dos titulares. E aí, amanhã, o Cruzeiro fecha a preparação. Vamos aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Claro que, em relação do jogo de quinta para domingo, o tempo é menor de recuperação e já começou aquela maratona, domingo, depois quarta, depois no outro domingo, aí já vem Copa do Brasil. É o que tem para o Cruzeiro neste momento, uma maratona impressionante de jogos. E aí vamos ver quando será necessário o Leonardo Jardim tirar um ou outro atleta para não correr risco de lesão. Mas isso ele vai esperar aí a recuperação de todo mundo. Vamos acompanhar este último treinamento na Toca da Raposa 2 e ver se todo mundo vai a campo. Claro que a turma vem correndo bastante, se entregando, é uma das marcas desse time do técnico Leonardo Jardim, um Cruzeiro que se doa inteiramente nos jogos e por isso vem conquistando grandes resultados. O goleiro Cássio fica fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo, vai voltar exatamente contra o Corinthians no meio de semana e deve sim ser substituído pelo Léo Aragão, que vem sendo preparado para ser este goleiro titular
no duelo com o Juventude, com o Otávio correndo por fora. O Otávio até hoje ainda não atuou no profissional, então a tendência de Léo Aragão iniciando a partida no domingo às 4 horas da tarde. Em contrapartida, a ausência de Cássio, volta de Kaique. A lateral esquerda, por mais que Cauã Prats foi bastante elogiado internamente, o sentimento no Cruzeiro é que a decisão de liberar o Marlon abriu espaço para um jovem de muito potencial e, como o próprio Leonardo Jardim falou na entrevista coletiva, se ele estivesse ainda no Mônaco, o garoto seria comprado antes mesmo de completar os 18 anos de idade. Realmente mostrou uma grande personalidade, tem muito futuro o jovem Cauã Prats, que retorna para o banco, já que Kaique está de volta após cumprir suspensão. Fica a dúvida quanto a Fagner e o William. O William entrou ali no segundo tempo, não estava 100% para o jogo diante do Fluminense. E aí vamos aguardar como será esta decisão do técnico Leonardo Jardim. Estando todo mundo bem fisicamente, o restante da equipe vai ser o que vem atuando. O treinamento de sábado, então, define o time que joga diante da equipe do Juventude. Uma certeza, teremos Mineirão lotado. Mais de 40 mil ingressos já vendidos. A próxima parcial aí, muito provavelmente, já vem com os 45 mil. Já passou aí de uma maneira legal dos 40. E o Cruzeiro trabalha com o público acima dos 50 mil torcedores. Todo mundo sabe que tem essa mudança aí da questão do sócio, da biometria facial também, mas a compra está muito legal. Torcedor do Cruzeiro animado, e vamos fazer 2 jogos seguidos, domingo, às 4 da tarde no Mineirão. Neste domingo, Juventude, aí o Cruzeiro joga no meio de semana, diante da equipe do Corinthians, e no outro final de semana tem o duelo contra o Ceará, também às 4 horas da tarde. A expectativa aí de Mineirão entupido nesses 2 jogos e daqui para frente, né, para o Cruzeiro seguir com esta grande campanha atuando em Belo Horizonte, no nosso gigante da Pampulha. Sobre movimentações de mercado, todo mundo naquela expectativa, e uma certeza é que o Cruzeiro não vai liberar nenhum titular nesta janela. A diretoria não tem interesse algum de negociar jogadores. Por mais que não tenha chegado proposta oficial, claro que todo mundo imagina que atletas que estão valorizados vêm sendo sondados, principalmente a questão do Caio Jorge, mas o entendimento no Cruzeiro é que o Caio Jorge está muito bem, o Caio também não tem essa urgência toda, essa vontade toda de retornar de forma imediata para a Europa. Ele quer jogar na seleção brasileira, trabalha para ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, e o Cruzeiro entende que o Caio Jorge, seguindo com esta média de gols, com essas grandes atuações e sendo convocado para a seleção brasileira, ele vai valer ainda mais. Hoje, o Cruzeiro não pretende abrir conversa em hipótese alguma e só vai pensar em algo se for da vontade do jogador, de repente, recebe uma baita proposta, e aí ele pensaria em uma mudança já nesta janela. Só assim o Cruzeiro toparia conversar, e mesmo desta forma, com valores muito altos. O clube está muito protegido, muito tranquilo. A multa do Caio Jorge é de 100 milhões de euros. Então, só para se ter uma ideia do quão tranquilo está o Cruzeiro com toda essa história. E volto a afirmar, o Caio Jorge não pensa neste momento em deixar o Cruzeiro, e nem o Cruzeiro pensa em se desfazer de um grande jogador que tem tudo para ser mais valorizado ainda para o final do ano, valer muita grana, caso realmente aí tenha propostas na mesa do Cruzeiro para negociação. A diretoria segue trabalhando. O intuito é reforçar e não enfraquecer o Cruzeiro para seguir com o objetivo traçado desde lá atrás, quando o Cruzeiro começou com essa ótima campanha: disputar a Copa Libertadores de 2026. Cruzeiro, todo mundo com pés no chão internamente para seguir fazendo grandes jogos, pontuando o máximo que der, e depois lá na frente aí vai ver pelo que o Cruzeiro vai brigar na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro.